eu acho, ô Jorge, só complementando Sim. o que a Nara falou, eu acho que a forma talvez não seja o problema. Tá? Por exemplo, o soneto. Tá? O que eu acho que não pode ser, não sei nem se é aceitável, mas que parece que por toda as experimentações e toda a trajetória que se empreendeu no campo da criação literária, e eu acho que quem escreve deve ter sempre essa vastidão para trás, entendeu? Isso eu acho que é uma obrigação de quem escreve, se propõe a escrever. Ou pelo menos se dizer escritor, dizer assim, eu sou escritor, escrevo, posso fazer de modo diletante aí sem problema. Mas se você se propõe a escrever, assim, dizer, eu sou um escritor, eu acho que você tem que ter esse olhar para o passado e saber que de onde começou, né, no momento que começou e de toda a trajetória de que foi empreendido. Então, eu acho que o problema não é nem a forma, mas eu acho que quem escreve hoje, escreve, digamos, na forma do soneto, como eu citei aqui o Glauco Matoso, tem que entender que a linguagem tem que ter uma atualização da linguagem. Como eu disse, acho assim, pode até fazer, a liberdade de fazer, mas não acho que possa ser considerado como um texto que tem um valor literário no momento. Você fazer um soneto com o Olavo Bilac, com a linguagem, com a temática do Olavo Bilac. Então, assim, a questão da linguagem, para mim, é um elemento fundamental. É uma linguagem contemporânea. O tema, sei lá, pode até ser um tema que... Os temas são muito, né, revisitados, não há muita variação, mas eu acho que a linguagem é o interessante. Então, se você lê os sonetos do Glauco Matoso, além dele ter uma temática que chama de homoafetiva, né? Ele trabalha nessa esfera dessa temática homoafetiva, há também uma atualização em termos de linguagem. Então, é um soneto que você lê, isso aqui é um soneto. Estrutura, forma, né? 2 quartetos, 2 terceiros, até rimados, inclusive. E olha que ele é cego, né? O Glauco Matoso, ele ficou cego e tal. Mas a linguagem atual, você sente aqui, você lê aquilo com um interesse. Não que você não vai ler um soneto do Olavo Bilac, às vezes tem ótimos sonetos, gosto de alguns sonetos do Olavo Bilac, do Raimundo Correia, Afonso Guimarães, né? Cruz de Souza, esse pessoal todo que compôs obedecendo as regras de versificação. Mas eu, assim, como eu disse, por toda a trajetória, todas as experimentações, o grau de liberdade, né, inclusive, que os modernistas, que o próprio Mário de Andrade, que eu acho que ele é mais assim, que essa liberdade de experimentação, algo que deveria ser sempre defendida. Então, eu acho que sem problema, mas eu acho assim, eu só não consigo ler um texto que diz assim, é contemporâneo, mas o cara está escrevendo como, sei lá, como foi feito no século XIX, no século XVIII. Acho que a minha objeção, e coloco nesses termos, esse termo é isso, sabe? Acho que é atualizar a linguagem, você saber que o cara está escrevendo agora, com uma linguagem de agora, pode ser uma temática de agora, ou um tema que já foi batido, sei lá, está falando sobre o ódio, sobre o amor, mas dentro dessa linguagem contemporânea. Eu posso ler um texto meu, Jorge, só como exemplo? Posso ler? Vamos fazer o seguinte. Tá, depois. Vamos fazer uma pequena rodadinha de poesia. Vamos começar com o Suater, com o Mário Quintana. Tudo curtinho. Eu vou depois com o Carlos Drummond, que ninguém falou em Drummond, e o Bruno Candeias fala um, depois você emenda o seu. Pode ser? O meu é um texto que eu considero que é uma prosa poética nesses termos aí
do que vem lá do Baudelaire, do Rimbaud, em termos de prosa Beleza. poética. Tá? Eu vou ler um poema, uma poesia em prosa do Mário Quintana, que para mim é o maior poeta prosaico do Brasil, né? E todos os livros dele têm, todos em prosa, a maioria são em prosa, poesia prosa, né? E eu vou ler para vocês o Céu Azul. E sobre essa questão de o poema livre, né, facilitar não a poesia, né, a escrita da poesia, é porque ela transferiu o ritmo da rima para o ritmo da respiração do poema, né? Então, a necessidade de você respirar com diafragma para fazer um bom poema. E deu oportunidade, por exemplo, de nós termos cronistas poéticos, quando as crônicas poéticas do Vicente Sá, né, que são verdadeiras poesias, né, as crônicas dele. E eu vou falar um poema do meu querido Mário Quintana, desse livro aqui, ó, que vocês devem ter, que é a Canção Azul, para ilustrar esse poema prosa. Triste poeta, triste a florinha azul que sem querer pisaste no teu caminho. Miosotes, disseste, inclinado um instante sobre ela. E ela acabou de morrer, aos poucos, dentre a relva úmida, sem nunca ter sabido que se chamava Miosotes. Nem queria impregnar com seu triste encanto o teu poema daquele dia. Mário Quintana. Beleza, Soter. Rapidinho aqui, do Carlos Drummond. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda, basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Posso falar um poema, Jorge? Vai. Vou falar um poema de Bilac, tá? Anota aí. Casa del Camino. Ela tá quietinha, gente. Chegaste. Vinhas fatigada e triste. E triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, a tua mão. A vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece, na extrema curva do caminho extremo. Beleza, Noélia. É lindo de morrer, tá? Posso falar alguma coisa? Tô aqui. Vai, Wells. Tema do Chico Alvim, que eu acho que resume muito do que está sendo discutido aqui, que aliás era uma pergunta que eu queria fazer depois, mas o Chico Alvim fala uma coisa mais ou menos assim: poesia espinha dorsal, não te quero fezes nem flores, quero te aberta para o que der e vier. Beleza, Bruno. Eu acredito. Rodadinha de poema, né? Tá bom. Não, mas pode falar, é livre aqui. Você pode falar e volta. Na verdade, eu acho que os livros de hoje deveriam ser analisados igual a vinho. Entendeu? A gente deveria tapar com papel alumínio para a gente beber aquilo ali sem saber quem escreveu ou sem saber qual é a marca do vinho. Porque, ao usar, obviamente, referências do passado, importantes que existam, a gente acaba, às vezes, suprimindo uma produção contemporânea. Então, se continuar dessa forma sempre, daqui a 50 anos, a gente não vai estar falando de quem faz prosa poética hoje. A gente vai estar falando de Rimbaud, de Baudelaire, de Mário Quintana, entendeu? Então,
É legal todas essas referências, tudo, esses exemplos, mas eu não vi a gente falar de uma geração de prosa poética contemporânea. Foi isso que eu achei que a gente se desapegou, talvez pelo tempo de se preparar, tudo, até de pesquisar, ou até de não existir realmente, sem ser a nossa própria produção, de outras pessoas, entendeu? Às vezes também devemos nos abrir para o que os outros estão fazendo. Posso dar um exemplo aqui para ver se encaixa? Não é tão novo, mas é contemporâneo, que para mim é um exemplo, assim, é uma inspiração muito. Jorge Maltner. Está falando? O Elcio. Oi, Elcio. Jorge Maltner, que assim, foi o cara que fez minha cabeça com os livros, né? Não sei se vocês leram, alguém leu, né? Narciso em Tarde Cinza, a história do Jota. Aquilo, para mim, é poesia pura. Até eu estou brincando com esse poema do Chico Alvim, porque a questão também é assim, se a gente for colocar, é prosa, poema e poesia, né? Ou seja, tem essa coisa que o Josafá está falando, né? Do acadêmico, se tivesse aqui, né? Essa diferença de forma e conteúdo, mas eu acho que às vezes a gente se perde muito nesse mundo pós-moderno, aí, contemporâneo, né? Querendo juntar tudo numa salada, e aí a poesia ela vai embora. E aí, velho, para mim, assim, perdeu a poesia já era, tanto na prosa como no poema. E aí um cara que eu estou dando exemplo aqui, Bruno, é o que me inspirou muito, né? E eu coloco como contemporâneo, né? Década de 80, 70, para mim, década de 80, quando eu comecei a ler, final de 80, que é o Jorge Maltner naqueles livros, aqueles livrinhos dele, sabe? Para mim, ali era prosa poética pura, né? Viajava naqueles textos, a forma com que é escrito, o existencialismo todo presente, o texto dele, né? Porque é interessante, eu só reforçando para finalizar, porque é bem interessante isso que o Bruno colocou. Assim, a gente também trazer os de hoje, né? Gostei muito da Nara, que para mim é um exemplo do sonetista. Hoje é a Nara, eu sou fã. Sou muito fã, Nara, dos seus sonetos, exatamente, que você atualiza dentro da forma, mas você atualiza a temática, né? Nos sonetos. Eu aprendo muito quando eu leio os sonetos da Nara e me emociona muito. Você ia ler o poema aí do Jorge, não? Jorge Malta? Não, eu estou dando um exemplo. É porque ele, Geraldo, ele trabalha assim, os livros dele... Não, eu sou fãzaço do Maltner também, né, cara? Tem livro dele. Eu estou pegando bem essa fase da prosa dele, né? Os textos, principalmente o Narciso em Tarde Cinza, ele tem uma trilogia, né? O Deus da Chuva e do Caos. É tudo escrito, vamos dizer assim, né? A narrativa é em forma de prosa. Mas ali é poesia pura, é uma prosa poética. É o Maltner. Então, assim, posso falar, o Jorge? Pode. O Bruno colocou essa questão de que, de repente, a gente teria fugido um pouco do proposto e, assim, está faltando, então, citar o que seriam textos produzidos agora, assim, que poderiam ser colocados como prosa poética. Não é isso, o Bruno, que o Bruno colocou? Não, sim e não. Bruno, só colocar depois disso, assim, a revista Piauí, ela publicou há algum tempo, o processo é assim, você pode dizer assim, essa é a prosa poética, uns textos, uns poemas do Ayrton Páscoa, né? Aí você leu, né? Esse aí. Eu vi. São assim, prosa poética. Porque quando a gente fala, e vou me situar aqui, eu estou entre poetas aqui. Eu não me considero assim poeta. Eu não produzo poemas. Eu abandonei a poesia enquanto uma vertente assim, um gênero literário. A poesia abandonou a gente. Não, é que eu produzo. Agora, eu trouxe todo o arsenal da poesia para a minha prosa. Você entendeu? Sim, entendi. Mas aí a revista Piauí publicou, né, esses que seriam poemas em prosa, do Ayrton Páscoa. Aí tem um aqui, curtinho, que se chama Empreendedorismo. Sim, acordou com ela ou ela a acordou. Sabe Deus, uma ideia pequena, sim, pequena, mas pequenas ideias, grandes negócios. E atira a manta como quem tira o manto e mete o pé cama fora como quem dá um passo gigantesco para a humanidade.
foi quanto bastou. A coluna travou na hora, e o gigante mal pôde se achar no chão. Ela tinha razão em lavar as mãos. Precisava levar mais a sério o Pilates. Isso aqui é um poema em prosa. Está dito que é um poema em prosa. Então, segue a estrutura de um texto em prosa, não é um verso, em verso, né, forma de versos, mas tem... Eu leria como mini conto também, se você ver assim, eu falo, é um mini conto, por isso que esse gênero literário do mini conto, ele mescla muito isso. Eu trabalho também muito com isso. Alguém pode ler um dos meus mini contos e falar, acho que isso aqui é um poema, porque é muito nessa fronteira. Então, aí eu vou ler só um dos meus aqui, que está nesse livro, o Tecilário, em que eu procurei trabalhar dessa forma. Então, se chama Funeral. Adiante segue o esquife. Nós o seguimos sob uma chuva fina, ininterrupta. Lágrimas pela partida definitiva. Desolação de túmulos ao longo dessa jornada. Em silêncio, avançamos. Encharcados, nos comprimimos ao redor da cova. Ele, parte, foi sempre um bom homem. Barro e tristeza grudados em nós. Pai, receba em vossa morada este filho exemplar. Chuva intensa agora. Choro, desmaios. A realidade mais cruel só neste instante se desvela. Práticos, os couveiros descem o féretro ao conchego da solidão. Mas há ainda quem, da borda ao fundo, espere algum milagre e chama pelo morto que já não nos entende. Em seguida, desce-se a campa. É como se cerrassem as cortinas do palco e o público, tomado pelo que acabara de assistir, começasse a se mover em silêncio rumo à saída. Vozes muito tênues, aos poucos emergem da dor. Chuva rala, quase cessando. Fim do ritual. Pelo mesmo caminho de lama, retornamos às nossas vidas. Então, esse texto eu trabalhei nessa fronteira aí do que é poesia, do que é prosa, quer dizer, mesclando elementos da poesia. Quer dizer, é um texto que não há uma trama em si, mas é uma reflexão assim, de uma situação, de um momento, né, de dor dramática. E daí, eu acho que a poesia ela permite você, na prosa, você utilizar esses recursos, principalmente das imagens, das figuras de linguagem, na prosa, permite que você amplie o significado do texto. Então, a poesia, assim, a linguagem poética, né, tem esse poder, eu acho, assim, de dar mais... Porque um pensamento ao tema, né? Oi? Adimensional, um pensamento adimensional que eu procuro fazer é o seguinte: não unanimizar uma obra devido a um ato. Por exemplo, Drummond é um grande poeta, mas você lê alguns poemas dele horríveis, entendeu? Então a gente não pode usar um nome, por exemplo. Se eu pegar um livro seu de prosa poética, usando você como exemplo, que a gente está falando agora, e chegar e colocar um nome lá, por exemplo, Baudelaire, as pessoas vão ler e talvez pelo nome, que já é um nome já batido e reverenciado, vão dizer, porra, isso é foda, entendeu? E às vezes nem é. Então o cuidado que tem que se ter é de não transferir uma unanimidade, transformar uma obra em unânime devido a um ápice. Entendeu? Porque ele poderia fazer isso. Pegar um livro de alguém totalmente desconhecido que escreveu algo, uma prosa poética pobre, vamos dizer assim, colocar um nome Rimbaud, Baudelaire, e pôr aqui um livro, uma obra que foi encontrada aqui numa caverna, numa taverna lá enterrada. Entendeu? E as pessoas não dizerem que é muito bom e muito poderoso porque tem um rótulo, entendeu? E às vezes hoje tem alguma coisa que não tem um rótulo e não é analisado tecnicamente nem friamente, até porque às vezes não tem nem a divulgação para isso, nem o alcance da obra.
E é muito bom também, entendeu? Existe um discurso de autoridade, né, no nosso meio. Então, fulano pode ditar que isso é bom, isso não é. Isso que você coloca pode fazer um experimento e com certeza há quem vai cair nessa, um grande, né, crítico, um Tem um grande. monte aí, tem um monte de prêmio aí, de prêmio não sei o quê, que é um rótulo de Rambo que eu chamaria. Fernando Freire. O André ia falar alguma coisa, André? Não, eu só ia rapidamente um poeminha do Cacaso. Eu e meu amor nascemos um para o outro. Agora só falta quem nos apresente. Você adora. Adoro isso. Mas rapidamente, só Olha o falar Nirto aí, ó. Vamos ver um poema do Nirto. a gente está conversando aqui, e aí eu estou pensando aqui que do jeito que a gente fala, eu inclusive, até parece que a gente escolhe a forma como as coisas vêm. Nem parece que é a forma que escolhe, entendeu? Como a ideia, ela escolhe a forma como ela vem. Eu como faço poesia, faço conto, faço crônica, e agora estou escrevendo um romance, eu aí já, depois desses anos todos escrevendo, publicando, eu tenho isso claramente em mim. Eu não escolho a forma. A forma é que escolhe, a ideia é que escolhe a forma como ela vem. Entendeu? A poesia, ela vem... eu olho um assunto e automaticamente me vem um poema. Eu olho uma pessoa e automaticamente começa a nascer um personagem de um conto. Eu olho uma situação, um fato, e automaticamente é uma crônica. Então, acho que para a nossa reflexão, talvez a coisa seja bem mais simples do que os literatos, os acadêmicos gostam de colocar, com todo respeito ao conhecimento da academia, com todo respeito ao conhecimento dos literatos, mas a gente que faz o ofício, a gente sabe que o assunto escolhe a forma como ele quer vir, entendeu? A Nara, não é ela que escolheu fazer soneto. O soneto, a ideia que ela tem é que escolher, que diz, vai ser soneto e acabou, entendeu? A ideia que eu tenho vai ser crônica e acabou, meu amigo. Você não vai conseguir fazer um poema disso aqui. Isso aqui vai ser uma crônica. Essa pessoa que você viu andando na rua, ela vai ser um personagem de um conto. Entendeu? Pelo menos no meu caso, a gente nunca é regra geral, nunca deve ser regra, ter a pretensão de ser regra geral para alguma coisa. Mas, no meu caso, cara, sabe, a ideia é que escolhe a forma e está acabado, entendeu? É bem por aí. Concordo. Fernando Freire, está caladinho, Fernando? Ô, Jorge, posso dizer um poema meu que eu considero mais próximo de conter algo, que conter um enredo, sei lá, que conter uma historinha que pode se encaixar tipo uma crônica poética. Nem pede, né? Ele fala, é o primeiro poema do livro Teatralma. Ele fala: olá, meu nome é Povo, sempre disposto a começar de novo. Sangue que nunca escorre, sou meu próprio porre. Alma que não declina, sou minha própria vagina. Assalariada, rodando a bolsa na estrada. Desprotegida, sentada no torno da vida. Preenchida por tipos e protótipos. Por nórdicos e por nordestinos. Por cretenses e por cretinos. Muito bom. Acho que esse é o que está mais perto de algo linear, vamos dizer assim. Alguns já conhecem, né? Ok, Nirto, um minutinho. Deixa o Fernando falar o poema, depois você, Nirto, ok? Vou ler um agora do poeta português que eu gosto muito, do Alberto. O título é Noite de Lisboa, com autorretrato e sombra de Ian Curtis. Filamentos de gelatinoso neon invadem a catedral em celuloide do filme noturno. Arquitetura de asas, abóbadas de vento, pássaros, lixo, som. Pálpebras de lodo sobre a boca do homem que rasteja de engate em engate pelas avenidas da memória. E quando encontra a porta de um bar, mergulha no inferno. Bebe furiosamente, o peito encostado ao zinco sujo de uma geração de subúrbio. Presentes aqui os jovens, com a canga nos ombros.
e o mundo poderia desabar dentro de 5 minutos. O corpo estilhaça, os vidros esfregados nos ombros, no peito, onde uma veia rebenta para mostrar o radioso canto. Depois dança, contorce-se embriagado, cobre o rosto suado com a ponta dos dedos, espalha sangue e cuspe, construindo a derradeira máscara, cai para dentro do seu próprio labirinto, como se a verticalidade do corpo fosse um veneno. Domina-o um estertor, uma corda invisível ata-lhe a voz. Não se moverá mais. Apesar de nunca ter avistado os órgãos profundos do corpo, sabe que também eles se calaram para sempre. A noite é imensa, já não tem ruído. A morte vem dos pés, sobe a cabeça, alastra ferozmente, mas a sua inquietante brancura só é perceptível na súbita ereção do enforcado. De quem é, Fernando? Não perdi? De quem é esse poema? Alberto. Alberto Marques? Não, Alberto. Alberto, é o pseudônimo de Alberto Pido, é um poeta português. Ah, tá. 80, 90. Certo. Jorge, deixa eu aproveitar aqui. Eu que toquei na questão do... Jogo rápido, o Newton está fazendo a pergunta, viu? Diga lá. Deixa o Newton fazer a pergunta primeiro, depois você entra. Estão me ouvindo? Ok, Newton, tudo bem? Bem, eu estava afim só de escutar vocês aí. Hoje está muito bom o papo aí. Mas a fala agora recente do André me deu uma cutucada para falar um pouco também de um pouco de aflição que eu tive ano passado, quando eu estava preparando o meu livro de poemas. E eu sou um poeta, eu me considero um poeta, e não um prosador, mas eu gosto de escrever prosa e crônicas. Mas eu considero... E eu tinha uns textos que considerava prosa, mas que eu via poesia naqueles textos e queria transformá-lo em poemas, na estrutura de poemas. E fiquei nessa aflição, isso é prosa, isso é poesia, eu deixo no formato, na estrutura de prosa, o que eu faço? E eu peguei alguns textos desses que eu considerava em formato de prosa e versifiquei, cortei, esquartejei a prosa em forma de versos e vi que ali tinha a poesia. Então, isso que o André falou há pouco é a forma, é o tema que escolhe a nossa forma. E aquela forma de poema, de prosa, tinha a poesia que estava lá. E eu transformei um desses textos, que eu considerava prosa, em poema, na sua estética, na sua técnica de poema. Então, eu vou ler para vocês esse poema, que antes era uma prosa no seu formato. O que vocês acham? Que existe uma poesia ali nessa prosa realmente, ou eu estava equivocado? Chama-se O Afeto. Isso era um texto, era um formato quadrado de prosa. O afeto tem o cheiro da pele, tem a largura do abraço, tem a extensão do perdão, tem a mensura da tolerância, tem a profundidade da compreensão, tem o tempo da espera. O afeto guarda as fotos na gaveta, guarda as lembranças das coisas no armário, guarda a casa para a visita. O afeto educa os filhos, direciona os amantes, conserva os amigos. O afeto sinaliza a volta, retoma o lugar perdido, estabiliza o presente. Ao contrário da dor, é o afeto que rima com o amor. Esse é um texto que eu fui provocado de escrever sobre o afeto e não queria, à época, dessa proposta que me passaram, de fazer um poema, e sim um texto, uma prosa. Mas saiu isso.
Então, é a forma, é o tema que escolhe a nossa forma de escrever. Então, eu não conseguiria fazer um texto dissertar sobre a prosa sem ser dessa forma. Eu acho que você tinha escrito um poema, ele apenas estava blocado. É que nem o do Geraldo sobre o enterro. Se você tirar o que o Geraldo escreveu e botar de uma forma assim na vertical da página, sem ser blocado, é um poema. Eu acho que, enfim, você escreveu um poema, achou que tinha escrito uma prosa. Exatamente. Entendeu? Uhum. Aí depois é que você viu, caiu na real, e não, eu escrevi foi um poema. É a minha André, opinião. aí a gente volta lá no aquele poema do Bandeira. É um poema, tá em verso, mas se você estender e colocar ponto, é um mini conto, né? Quer dizer, verdade. É isso mesmo, com certeza. Enfim, eu acho que isso aí é legal a gente discutir e tal, mas eu não sei se para o leitor, o que a gente faz, a gente lê, a gente estuda, enfim, mas eu não sei se para o leitor comum, né? Gosto dessa coisa de falar pessoa comum, todo mundo é comum, mas eu acho que para o leitor, por exemplo, que não tem essa discussão, não passa pela cabeça dele, meu irmão, dana-se, sabe? Se é prosa, se é conto, se é mini-conto, se é poesia, se bater, se rolar, se encantar ele, tá valendo. É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a verdade no que a gente escreve. Cara, escrever tem que sangrar. Se você não sangrar, você está sendo falso, você está sendo hipócrita. Se você ficar mais preocupado com a palavra da moda, sabe, com a forma da moda, não, porque agora o legal é escrever mini-conto. Não, porque agora o legal é escrever verso livre. Cara, te preocupa com sangue na tua literatura. Tem que sangrar. Sangrou, meu irmão. Dane-se a forma. Concordo, André, mas a provocação surgiu porque nota-se exatamente que a juventude, principalmente, você vê isso caracterizado no rap, ela prefere exatamente essa fronteira entre o poema e a prosa. O poema eu acho que isso aí vai ser uma coisa vigente, que já está aí. A discussão é válida, super válida, com certeza. Até o próprio Bob Dylan, no seu último poema imenso que eu recebi através do Elcio, né? O que ele faz é exatamente isso ali. Eu não sou especialista em inglês, muito menos também não sou literato, mas pelo que eu vi, tentei traduzir, o que ele fez foi exatamente isso. Ele ficou exatamente na fronteira entre a prosa e a poesia. Né? 17 minutos. Isso aí está tendo uma tendência muito forte na nossa literatura. Né? É o que o nosso Belchior fazia também, né? O Raul também, em boa dose, fez também. Todo mundo. Vou falar antes do Josafá, vou falar uma pessoa que eu tento fazer isso, né? E para mim é muito complicado, porque por mais que eu me liberte de fronteira, eu ainda estou preso numa fronteira do modernismo, por incrível que pareça. Então eu tenho até medo de arriscar mais, ou até medo de fugir daquela linha e dizer que não é poema. Uma coisa eu acho que é simples, não é simples, tá entendendo? Então, e veja só, nós ficamos hoje aqui falando muito na parte da prosa poética. Imagine agora o poema em prosa, que tem também essa vertente muito forte, que é o poema em prosa. Imagina a discussão crônica-conto. Imagina. Eu sabe, assim, aprontei meu livro, crente que eu tinha escrito um livro de conto e tal, aí dei lá para um acadêmico, professor de literatura, ele... Cara, 70% do teu livro é crônica. Eu falei, porra, sabe? Aí é que o pau quebra mesmo, cara. Aí que não tem entendimento. Eu tive o prazer de ter acesso ao novo romance do Geraldo, e isso me instigou muito. A pessoa que eu pensei em chamar foi porque você lendo esse novo romance dele, você vê ali um momento de pura poesia. De poesia. Né? Então o negócio é muito interessante. Mas o Josafá está ficando nervoso. Josafá, tu ia falar um negócio, Josafá? Não, eu ia chamar a atenção que tem duas pessoas aí que, de repente, era o Nirto, né, que acabou de falar, e tem o Assis Coelho, que também está aí fazendo parte, né, do nosso grupo. O Assis só está zoiando.
E o Ismar? Não sei se o Assis quer falar, mas E o vou Ismar? aproveitar aqui, já que eu preguei a questão do verso livre e falei da Semana de Arte Moderna, eu vou falar aqui, lições poética 3. Para o bem da poesia, minhocar é verbo, como tatuzar, besourar, formigar, passarinhar, urubuzar e etc. mais. Para o bem das palavras, regra se ponha na boca do saco. Pois assim como assim, cada qual tem suas razões para obrar assim ou assado. Certo. Ismar, quer falar alguma coisa, Ismar? Jorge, falo. Diga. Tá me vendo aí, Jorge? Tá me vendo? Estamos sim. Estamos sim. Está um pouco longe, mas estamos. Boa noite, meu querido Nirto. Bacana demais ver os queridaços aí, né? Eu aqui recluso. Olha só, essa conversa mexeu muito comigo, com o Nirto também. E o Nirto, eu vou pegar o gancho do Nirto, né, que ele disse do texto dele que era prosa. Porque é o seguinte, o poema é uma prosa que tem poesia, né? E a poesia é aquele que tem a lírica, né? Então, é o seguinte, e eu acho importante também, eu não sei se porque eu vi, inclusive, o André falando sobre a questão da rima, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto da rima, porque eu gosto de Castro Alves. Rapaz, eu adoro, né, o Boca do Inferno, Cruz e Souza, e eu vejo essa turma toda, sabe, André? E eu vejo aquele exercício da rima, eu acho aquilo maravilhoso. Válido. A gente não pode ser escravo da rima, isso é que não pode, entendeu? Exatamente. Mas se ela vier, veio, enfim. Eu trabalho nas duas vertentes, entendeu? Eu trabalho nas duas vertentes. Quando vem para mim a rima, se ela quiser vir, ela vai ser bem aceita, né? E se vir um verso livre, eu vou trabalhar com o verso. Bruno dando sono. Olha o Bruno ali. Não, Bruno. E o negócio, André, que é interessante o seguinte, que tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar com a rima e tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar com o verso livre, né? Isso. Porque aí que eu digo, a tua ideia, ela fala, olha, Ismar, eu vou vir e eu quero ser rimada, entendeu? Eu quero vir rimada e pronto, vai. Beleza. Exatamente. Mas a pessoa não pode ser escrava da rima, porque a poesia tem que ser... Não pode ser escravo de nada, né? Escrever escravo de nada. Exatamente. E eu acho o seguinte, porque desde que se foi criado o verso livre, nos deu a oportunidade da gente brincar com as palavras, brincar com o verso, de você se libertar, né? De você escrever aquilo que você quer escrever, né? Você não ficar ali naquela escravidão ali da métrica, né? Francamente, eu até tenho uma preguiça danada desse negócio de métrica, né? Eu gosto de trova, mas o que me deixa com preguiça da trova é o da métrica, né? Entendeu? Mas eu adoro trova, né? Então, é isso, para não tomar muito tempo, que já está terminando aí, deixa os amigos aí comentar. Obrigado, um abraço aí para todos, estou morto de saudade de todos. Vamos tomar uma, pelo amor de Deus. Mano. Posso fazer uma pergunta para o, acho que é o Elcio. Elcio, foi você que falou do Jorge Maltner? Foi? Ou foi o Soter que falou do Jorge Maltner? Fui eu. Quem? Fui eu. Você conhece o fragmento de Sabonete do Jorge Maltner, de 73? Sim, eu Fragmentos. tenho ele. Pois é. Esse livro foi que também me fez ver o poeta dentro do prosador Jorge Maltner. Que é um... E é, em tese, um livro de crônica, né? De crônica, exatamente, mas é um livro de poemas, né? Mas é poesia ali também, naquele caos já, naqueles fragmentos. Filosofia também, né? Ele tem uma intenção de filosofar, né? O Maltner, né, cara? Só é reflexão dele filosófica, né? O tempo todo, né? E é isso, a pergunta é essa. Um bom livro aquele. O primeiro livro que eu li dele foi esse, exatamente esse, Fragmentos do Sabonete.
Ô, Jorge, deixa eu dar um pitaco aí, você me permite? Maria. Com certeza. Boa noite. Eu atrasei um pouquinho, que eu precisei ir ao banco à noite, né? Para tentar resolver umas coisas, demorou mais do que eu esperava. Mas, enfim, eu não acompanhei a discussão inicialmente, mas eu vou falar do meu lugar de especialista da área da letras também, né? Que a gente trabalha muito com esses conceitos de poesia, prosa poética, e realmente, voltando à questão dos gêneros, às vezes é difícil você delimitar um gênero, né? E eu acho isso até menos importante. E, de fato, é muito difícil, às vezes, você delimitar onde é o conto, onde é a crônica. Se você pega, assim, também é na narrativa e na poesia, né? Então, estruturalmente, convencionou chamar de poesia o texto estruturado em versos e a prosa estruturada em parágrafos, né? Então, a estrutura é que vai delimitar. Mas você, quando pega um texto de Clarice Lispector, por exemplo, de Guimarães Rosa, para citar dois cânones aí, são narrativas toda carregada de poesia, né? Assim, você considerando as imagens que são construídas, as metáforas ricas, né, no processo narrativo. Então, são prosas que contemplam muitos elementos da poesia. Você tem um outro aspecto que é a poesia narrada, né? Então, esses elementos, eles às vezes eles se tocam. E eu gosto de trabalhar com o conceito de contaminação, né, pegando de empréstimo aí de Jacques Derrida, que é essa coisa de um texto não ter que necessariamente se fechar numa gaveta de gênero, ele poder transitar por vários. E eu penso que os textos, na tendência do modernismo, até para os mais contemporâneos, a gente vê muitos autores nessa ótica da contaminação, né? Então, não preocupando muito em determinar gêneros, e às vezes chama de escritos, exercícios estruturais. Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso também, né? E também isso não é desmerecer as formas tradicionais também, que eu acho que elas são muito válidas, né? Então, você vê, por exemplo, a trova com sua rima específica, com sua estrutura específica, a literatura de cordel com sua marcação métrica, estrutura específica, eu acho que tudo é válido. Então, o caminho é o escritor achar o seu nicho, onde ele melhor se enquadra. Eu, particularmente, não sou apegada a rimas. Eu gosto muito de brincar, mas eu gosto de brincar muito com a semelhança dos sons internamente, a semelhança sonora de palavras, não necessariamente de rimas do final da palavra, né? E eu gosto muito de imagens, de metáforas. Eu acho que a grande riqueza do texto é a capacidade de trazer imagens para o texto. É isso. Obrigado, Marli. E avisar que os próximos 3 mal-amados devem ser as 3 mal-amadas. Vamos falar de feminismo, de empoderamento, e Marli Frois é uma das nossas convidadas. Será um prazer. Vai, Josafá, alguma coisa? Jorge, eu posso falar? Posso falar? À vontade, Noélia. Eu queria fazer um contraponto aí ao que o André falou, porque ele falou, depende de como o poema vem. Se o poema vem rimado, vem rimado. Se não vem rimado, não vem rimado. Eu acho que não é o poema que vem, eu acho que o que vem é a ideia, não o poema. E aí, com a ideia, você faz o que você quiser. A decisão por rimar ou não rimar, metrificar ou não metrificar, não é como o poema vem. A decisão é racional, a decisão é sua. O poema vem como uma ideia, é assim que eu percebo. E eu decido se eu quero rimar, se eu não quero rimar, se eu quero usar métrica, se eu não quero usar métrica. Inclusive, o Paulo Henrique Brito, eu sempre cito, porque é um escritor que eu adoro, um poeta que eu adoro, e ele é contemporâneo, é um poeta professor lá da PUC. Ele acha que o verso livre é uma solução fácil, que você escolhe o verso livre porque você não quer, mais ou menos isso, não com essas palavras, mas porque você não quer ter trabalho. Ele adora a métrica e os temas dele são muito fáceis, os poemas dele são muito fáceis, não tem nada rebuscado nem nada, mas ele gosta da métrica. Ele acha que a métrica é um desafio para ele, é um desafio para o escritor criar. Ele tem que, dentro daquele limite, colocar todo o poder criativo que ele possui, entendeu?
Então, assim, são visões diferentes, né, de tudo isso que a gente está discutindo. Bom, só isso. Juntou os reais. Foi misturar chiclete com banana, acarajé com McDonald's, fazer do seu habitat natural a música. Já que sou brasileiro, dança freneticamente a cada nota de escândalo e desfalque. Pandeiro e samba desfilam com um brother na 109, com colete prateado, uma cueca sob as calças e um pandeiro na mão. Sem superstição, tirou o colete prateado. Solenemente, tirou a cueca sob as calças. Com sotaque, tirou Jackson. Michael do pandeiro, um brasileiro anônimo, sem Jackson, com seu pandeiro comprado, num brechó da 307. Me diz quanto foi, me diz quanto foi, me diz quanto foi. São essas brincadeiras. Gente, temos 10 minutos. Vamos para a consideração final. Vamos começar com o André. André Juste. Posso ler um poema como consideração final? Pode fazer o que você quiser, meu João. Hoje foi dia, ainda é, né? Dia 5 do mês, né? Boa lembrança. Dia 5 de pagar boleto, né? E o nome desse poema é Dia 5 do mês. E Dia Nacional da Língua Portuguesa. É, isso aí. Dia mundial, né? Mundial da Língua Portuguesa. E esse poema, Dia 5 do mês, diz o seguinte: 12:30, 2 pastéis frios, uma coca sem gelo em pé no balcão. E isso será tudo até a noite. Meu ônibus demora e quando vem cheio. Eu me agarro àquele ferro na curva como quem se agarra à vida, só para pagar o aluguel. No meu sonho, o governo, a imobiliária, o banco, a telefônica invadem minha casa, comem tudo feito porcos, bebem tudo feito touros, sujam as paredes e arrotam com os pés em cima da televisão. Estou resignado, feito um tapete. E no sábado, quero te chamar para comer pipoca na esquina e ver se ainda te falo de amor. Gente, foi um prazer estar com vocês, muito legal, acrescentou muito para mim. Valeu mesmo, um beijo grande. Eu agradecer muito. Geraldo. Pois é, assim, eu me coloquei aqui mais como prosador, né? Então fiquei assim entre poetas. Os poetas, o André Juste, que se coloca assim, né? Assim, eu não tenho esse peito aberto assim como o André que se joga e tal. Até pela experiência também de professor, esse lado de analisar as coisas pela história, pelo passado e tal. Mas como assim, eu tenho trabalhado nesses limites assim da prosa e poesia. Então, para mim, essa questão do prosa... Quando fala assim, inclusive, é uma coisa que eu acho que não discutimos aqui, eu gostaria só de colocar uma visão que eu tenho. Quando eu falo assim, prosa poética, eu penso em outras obras, por exemplo, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Sabe? Aí, quando eu falo assim, prosa poética, quando eu falo poema em prosa, aí eu já penso nesses textos que eu li aqui, que são coisas mais próximas, e que tem um cara aí, o Fernando Paixão, que é um poeta, ele foi editor bastante tempo, agora é professor da PUC, ele tem um texto bacana que ele trata sobre isso, essa análise do que é prosa, ou poema em prosa, e dentro de uma visão contemporânea, sabe? Então, é um texto dele interessante. Mas, assim, foi uma discussão muito boa. Acho que a gente poderia passar a noite toda aqui falando sobre isso, né? Principalmente se tivesse um vinzinho do lado aqui, a gente ficaria... né? Poderia fazer uma dessas assim, viu, Jorge? A gente pode varar a noite conversando. Você que não trouxe o vinho, a maioria trouxe aí, tá bebendo escondido. Pois é, cara, eu trouxe água, né? Mas eu vou ficar aqui e agradecer ao convite de vocês, né? Para esse bate-papo. E aqui o prazer de encontrar algumas pessoas aqui online, mas a gente nessa distância, mas isso aí tudo é proximidade, né? Tudo é afeto. E as pessoas que eu não conhecia que passo a conhecer a partir de agora. Então, vou fechar com um poema do Francisco Alvim, que está nesse livro aqui. Eu acho que é uma raridade, cara. Poucas pessoas têm. É do Eudoro Augusto e o Francisco Alvim. Dia sim, dia não. Daquelas publicações aí da década de 80, 70, né, edições
Mão no Bolso, Brasília, 1978. Então, aí um poema do Chico Alvim que fica nessa fronteira, cara. É poesia? É um miniconto? O que é isso? É um fragmento de quê? Ele. Quero uma metralhadora para matar muita gente. Eu mato rindo. Isso é isso. Bruno? Pessoal, poesia não se entorna, se transforma. Não se copia, cria-se. Tem dedo nos pés para caminhar na linha sem desequilibrar. Poesia é máquina e pulsação. O poema tem que ser sequinho, magro, se possível nordestino, raquítico, definido, couro e osso. Pessoal, foi um prazer participar aí, estar aprendendo com vocês, né, com esses mestres todos. Eu devo ser o caçula aí da galera. Espero que essa pandemia, não que eu seja tão novo assim, né? Nem vocês tão velhos. Espero que passe essa Eu estou pandemia no grupo de risco, viu, Bruno? Eu estou no grupo de risco. Só para você saber. Tá nada. Espero que passe logo essa situação de pandemia aí, de reclusão, né, para que a gente possa se encontrar e fazer isso ao vivo. Tomando uma cervejinha, né, um vinho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa noite aí para vocês. Josafá. Rapaz, eu Mandou queria uma caixa fechar solta também, né, Bruno? Eu queria fechar com um verso curto hoje do meu amigo Climério Ferreira. Muito interessante. Enquanto eu morrer de amor, nada vai me matar. Dá tempo de eu falar um pequenininho meu? Vai no agora. Paguei por todos os pecados e a vida ainda me deu o troco errado. Muito bom. Fernando Freire. Foi um prazer, pessoal, estar recebendo vocês mais uma vez para mais um bate-papo, né? E no atual contexto histórico que nosso país tem atravessado, é cada dia mais importante a gente estar se reunindo para falar de arte, de cultura, de poesia, de literatura. E isso, a meu ver, é uma forma de resistência, porque quem cultiva o obscurantismo, quem semeia o obscurantismo, odeia a arte. Então, a melhor forma que nós temos de fazer frente a isso é produzir arte, conversar sobre arte, sobre cultura. Valeu. Valeu, Fernando. Eu queria agradecer imensamente a todos. Nós passamos aqui 2 horas que eu acredito que nem sentimos. Né? Rapidinho. Foi rápido, de um assunto que eu acho que discutir poesia, discutir literatura é muito importante. E não ainda mais para quem gosta. Né? Ainda mais nós aqui, reunimos um grupo de pessoas que gosta de literatura, que gosta de ler, que participa da vida literária. Então, todos os assuntos são muito importantes, muito importantes. Eu saí daqui muito crescido, né? Aprendi muitas coisas hoje com isso. E aliás, nós estamos no 4º bate-papo, eu tenho aprendido muito, né? Eu gostei muito, queria agradecer a André. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Para mim, é o poeta mais urbano que tem. Você sempre trabalha com as coisas urbanas muito, muito legais mesmo. Né? Geraldo, muito obrigado. A quem ele sabe que eu sou fã desde o século passado, né? Desde a década de 80. Eu que agradeço, Jorge. Sou seu fãzaço, cara, também. Bruno, que eu estou conhecendo, estou também apaixonando por ele. Né? Pessoa muito boa, insistente, está aí, contemporâneo. Né? Ele tem um prêmio de literatura, Bruno Candeias, acho muito bom. Agradecer para essa Nirton, Osmar, Noélia, Elcio, Narinha, Assis, que só deve estar com o retrato ali, que eu descobri que faz, bota só o retrato, fica aí. Malizinha, né? Legal, Zé Soter. E estamos aí. Né? Vocês são os mal-amados mais bem amados que eu já vi. A ideia é essa, muito obrigado. Muito bom, estou adorando esses bate-papos. Ô, Jorge. E podemos conversar até Jorge. já, viu, gente? Muito obrigado. Ô, Jorge.
Dá pra falar aí? Dá, pode agora. Não, a minha esposa perguntou assim, mas por que Mal Amados? Ela ficou encucada. Falei, não, calma, isso é coisa do Jorge lá. Tá botando a culpa. Não, ela achou assim, pô. Cadê a briga com você? Por que você é Mal Amado? Eu falei, não, isso é coisa do Jorge lá. Coisa de... Tô te colocando nesse grupo de Mal Amado, né, Geraldo? Não, criou um clima aqui assim, o que é isso? E vi para João Cabral, né? Eu pergunto aqui com o João, eu sempre falo isso. Chamamos todos Joaquim nessa hora. Pode abrir o microfone e vamos conversando. Quem quiser conversar, para ter um pouco de... Pessoal, deixa eu dar só uma dica aqui. O Geraldo falou bem interessante do Guimarães Rosa, e nessa quarentena eu estou voltando a ler algumas coisas que eu conheço muito pouco. E aí o meu amigo R, muitos conhecem o R. Amaral, ele está dando meio que um mini curso toda segunda-feira, 7h, no Instagram, nessas lives de Instagram. Depois, quem quiser, procura lá, viu? O professor Roberto Amaral, ele é lá da Federal de Tocantins, ele está falando. Ontem, eu fiquei assistindo, ele estava falando do Terceira Margem do Rio. E é isso, assim, aí eu estou voltando a ler, porque, cara, Guimarães Rosa é a base, né, de tudo. Assim. Se a gente e não Roberto Amaral é um isso, poeta também maravilhoso, conheço. Isso. O Magma, né? O Guimarães Rosa, na noite tem duas novelas dele, o Buritis, a outra, sei o nome, que ele tinha dúvidas na época. Inclusive ele chama de poema romance, né? Ele coloca no início, define de uma maneira, no final de outra. Então você tem assim, o Guimarães Rosa, ele também teve esse momento de dúvida. O que é isso que eu fiz? O que é isso que eu estou criando? Porque tão feliz de saber disso, né? Se ele pode ter dúvida, imagina eu. Ele trabalha no corpo da palavra, né, cara? Neologismo. Ô, Geraldo, só mais uma coisa. Geraldo, quando acabar essa pandemia, fique tranquilo. Eu vou atrás de você para esse livro aí do Chico Alvim e Eudoro Augusto, porque isso é minha pesquisa de doutorado. Eu ia ali procurar o seu livro. Eu ia ler um poema seu, viu, Elcio? Olha, eu não encontrei. Tá lá, organizado, mas eu não consegui encontrar. Mas na próxima vez eu vou ler. Você tem uns poemas assim, com essa dicção de prosa, poema em prosa, assim. Quer dizer, essa poesia mais... com uma linguagem mais coloquial. Discursiva, sabe? Falada, eu digo assim, mais justiana. É muito André Justo, assim. Eu gosto muito. Ô, Elcio, se você quiser, eu tenho esse aí, tem outro. Uma honra. Vai descer. Você passa aqui e pega. Esse aqui você tem? Tem esse. É uma idade, né, cara? Vários dele aqui. Porque, para quem não sabe, a minha pesquisa de doutorado é sobre a identidade cultural, a poesia marginal e a identidade cultural em Brasília. Então, estou pegando esses autores da década de 70 e 80. Soter está me ajudando muito aí com essa biblioteca dele. Que aí, quem tiver esse livro aí que você mostrou, eu não conhecia, Geraldo. Então, estou pegando, falando da poesia da década de 70, 80, a construção do primeiro momento da identidade cultural de Brasília, que eu chamo, final de 70, e hoje também os poetas de hoje. E não ficando só em Brasília, né? Que aí o Fernando Freire, Josafá, tem uma galera muito legal aí que eu vi depois, né? Nessa identidade já da década de 80, 70, nas cidades, nas RAs, né? Muita coisa acontecendo, às vezes a gente concentra a discussão só no plano, e muita coisa já acontecia nesse período, Ceilândia, Taguatinga, Gama, sabe? A galera que foi, né, alijado do plano piloto logo depois da inauguração, já tinha rolado. Então, estou fazendo essa pesquisa aí. Então, quem tiver material, alguma coisa, estou aí na área, viu? Ô, Jorge, eu queria pedir licença aí, dar um abraço em todos vocês. Obrigado aí pela aula que vocês me deram hoje. E eu gostaria de convidar para vocês assistirem o próximo, A Poesia Liberta, que agora chama-se, é o título de La Poesia Suelta 6, que vão ter representantes da Nicarágua, Panamá, Moçambique, Venezuela, Alemanha e, lógico, que do Brasil, né? Eu, no caso. Né? Então, nós vamos ser vários poetas latino-americanos e da Alemanha, direto da Alemanha. E na sexta-feira já vai estar disponibilizado aí.
Aí eu peço o Jorge para me remover, porque eu tentei me remover aqui várias vezes e não consegui, porque eu tinha outra coisa para fazer. Por que eu vou te Mas pelo menos eu provoquei o Elcio aí com a minha cachaçote aroeira, né? Pô, você é um cara que mora no meu coração, não vou te remover jamais. Estamos encerrando, vamos abrir o microfone e dar um boa noite geral para todo mundo aí e dizer fique em casa. Boa noite. Valeu. Boa noite. Um abraço. Boa noite, gente. Encerrando. Valeu, Amanda. Obrigado. Um abraço. Boa noite, Viva Aldir Blanc! Viva Aldir Blanc! Aí, caralho. Viva Aldir Blanc! Viva Aldir Blanc, que era um cronista na poesia e um poeta na crônica. E quem quiser assistir Aldir Blanc, vai lá no Face, que tem lá uma interpretação belíssima de Resposta ao Tempo. Vão lá no Face ver. E sexta-feira, às 19 horas, vamos fazer um pocket show de música e poesia aqui na beira da piscina aqui, tá? Beleza. Aí também, Valeu, gente. Beijão, abração. Tá bom, Tchau, tchau. Tchau.